Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Cara, tá aqui um cara que eu gosto do meu lado. Pô, só que ele não vem de 15 dias porque não quer. Não quer. Falta de carinho não é. Tá entendendo? Não vem porque não quer. Guto Pelúcio. Tá bom? Pai dos gêmeos. Pai dos gêmeos. Eu sou mais conhecido pelo pai do Gabriel e pai da Isabela agora. Ah, mas você teve sorte, pô. Ele é um casal de primeira, cara. Pô. Prazer estar aqui de novo, Paulo. Ah. Queria vir mais vezes mesmo, só que esse negócio de rede social, a gente não consegue dar conta de trabalhar tanto nesse período de pandemia, né? E assim, a pandemia tá. Justamente, a gente vai conversar hoje como é que vocês estão se adaptando com a situação da volta às aulas no ensino privado. Como é que vai ficar o ano letivo de vocês? Eu quero saber. Porque vai ser, eu acho que muito do que vocês estão fazendo vai ser copiado depois pelo Estado, né? Porque eles estão sem norte, então eles têm que fazer o que está dando certo. E aí tem que fazer quem está fazendo certo, tem que copiar, não tem jeito. Aí na primeira parte do programa eu quero falar de educação com você, como é que está sendo esse enfrentamento, como é que vocês estão lidando, como é que estão dimensionando a questão das aulas. E na segunda parte vamos falar de política, né? Já que você é o presidente municipal do Podemos, né? Então tem tanta coisa para conversar. O Léo nos deixou aí na mão, né? Eu achei que ia concorrer, não foi. Mas tá bom, eu prefiro ele, né, como líder do Podemos Nacional, que isso é muito importante. Mas você que vai falar hoje aqui, tá bom? Mas tá tudo bem com a família, né? Tudo bem, graças a Deus. Esse negócio da pandemia fez para a gente se adaptar a um novo ritmo de trabalho, né? A gente trabalha em home office, trabalha do lado da família, mas às vezes a gente fica dentro do escritório, na frente do computador, que nem consegue ficar perto da família. Semana passada, acho que eu fui para o escritório, saí 8 horas da noite sem conseguir ver os bebês. Tanto que a gente realmente mudou a maneira da gente trabalhar, reunião atrás de reunião, né? E você não consegue mais segurar o trabalho no trabalho, ele entra dentro da tua casa e mudou a maneira das pessoas se relacionar totalmente. E falando de educação, começando, né, falando sobre isso, sobre planejamento, a gente, nesse período todo, a gente teve que se reinventar, né? No Grupo Sapiens, a gente estava se organizando por uma mudança no planejamento A gente começou o ano executando um grande financiamento de modernização dos espaços físicos, uma mudança de geração de energia. A gente vai gerar aí quase um mega, toda geração do grupo vai ser solar. E no meio do caminho a gente foi surpreendido pela pandemia, onde os espaços físicos ficaram totalmente ociosos, né? Então imagina, a gente começa um ano com planejamento de executar uma melhoria física, mudando o mobiliário, mudando o estilo de sala de aula. Quando a gente começou a mudança do grupo, né, a transformação do nome, ele nada mais era do que a continuação de mudança da educação. E o espaço físico era uma mudança importante para a gente fazer a sala de aula 3.0. E aí caímos num grande dilema, né? A gente continua executando financiamento ou dá 2 passos para trás, porque no momento que você começa num processo de melhoria, com certeza os próximos anos ele tem uma tendência de aumento de valor, de preço. E aí quando você é pego por uma pandemia dessa, de surpresa, você tem um outro sinalizador, você tem que fazer o preço reduzir, porque a população, existe uma tendência do sumiço aí de 200 bi da economia brasileira, então existe uma tendência de queda. Então você entra num planejamento bem complicado de falar assim, bom, como é que eu faço esse planejamento agora se organizar? E o grupo ele se adequa, então a gente passou algum período fazendo esse planejamento, mas eu prefiro mais falar da parte educacional. A gente viveu a nossa infância lidando com 4 canais ou 3 canais de televisão.
E já há algum tempo que a gente vem lidando com um mundo de 100 canais, 1000 canais, milhares de canais de YouTube, Netflix. E a educação ela passa por esse processo de individualização. E isso talvez é o que mais me apaixona nesse modelo de educação híbrida, online, remota, quando você consegue de fato individualizar cada vez mais a educação. Eu acho que o futuro da educação ele passa por isso. É como que a gente vai conseguir fazer com que a educação ela seja mais customizada para cada aluno. Imagina a gente começar a preparar para um ano letivo que a gente não sabe de onde que vai vir esse aluno e como é que ele estudou. A gente pode receber aluno de alguma escola, e aí eu não vou nem fazer distinção se ela é pública ou particular, mas talvez, às vezes, o modelo de ensino dessa escola não teve uma proficiência muito boa, então a gente vai receber, às vezes, numa mesma série, alunos que estão vindo com vários déficits. Então, a gente vai precisar dar para os nossos professores ferramentas e instrumentos para que ele possa ajudar esse aluno, para não deixar esse aluno para trás. Então, o que mais assim, me motiva e nesses últimos meses o nosso trabalho foi como preparar para os próximos anos, fazer com que a educação seja mais personalizada, individualizada. Às vezes um aluno ele fica no meio do caminho por um gap, por uma lacuna na aprendizagem dele, muito básica. Às vezes ele está lá no ensino médio e ele está com algum tipo de problema que ele precisava ter resolvido nas séries finais do fundamental. E como que um professor consegue fazer isso? Então esse para mim é o grande desafio da educação. Como você vai levar a educação individualizada para aquele aluno? E assim, muitos professores acabam sempre decorando o nome dos alunos que mais falam, mas às vezes a nossa preocupação tem que ser com aqueles mais calados. Então como é que a gente vai conseguir pegar os mais calados e descobrir qual que é a lacuna que tem? Então, para mim, a educação do futuro está caminhando para isso, e isso que a gente tem feito nos últimos meses, se preparando para essa realidade, que é uma realidade que eu acho que todas as escolas vão enfrentar. De novo, não só a pública, mas também a privada, né? No início da pandemia, eu tive várias preocupações assim, nossa, vários alunos vão sair da rede particular e vão para a pública, por questão de renda. E hoje, no final, já indo para o 7º mês sem aulas presenciais, a gente tem recebido em algumas escolas particulares, no nosso grupo, alunos da rede pública na escola particular. Porque, assim, o que fez de fato e o que sempre fez a educação particular existir é a qualidade. Quando você tem um serviço gratuito e outro que é pago, o que faz uma família se esforçar e colocar isso como objeto de desejo da classe média é a qualidade. E a pandemia ela trouxe de maneira nítida a qualidade mais transparente. Então é uma realidade que nos surpreendeu isso. Algumas famílias assim cansadas, já não conseguindo mais se adequar, fazer esse fluxo que era um fluxo realmente inverso. E isso que a gente não sabe como é que vai acontecer no ano que vem, como é que vai ser essa questão do online, do presencial, do híbrido, como é que vai funcionar tudo isso num ano que vai ser de bastante adaptação e de bastante mudanças. Eu vou chamar a vinheta e vocês vão documentar ele e já vão fazer as considerações iniciais, tá? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Camila. Primeiramente, muito bem-vindo, Augusto. O tema que você começou a falar é um tema extremamente relevante no nosso estado, nosso país, questão da tecnologia, a qualidade de ensino do sistema particular, né? Inclusive, eu comentei rapidamente sobre um resultado, se eu não me engano, do IDEB de 2019 sobre a qualidade de ensino das redes, das escolas particulares de ensino, que elas estavam no nível muito mais acima do que das públicas em relação à questão de tecnologia, que elas eram inseridas no ensino dos seus alunos, e a facilidade do aluno pegar esse aprendizado e levar para si, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até porque o grupo tem um grande destaque em relação a trabalhos com tecnologia, não é isso? Eu tenho colocado algumas diferenciações dos resultados do IDEB, do PISA. Assim, a gente faz esses comparativos, é um pouco até desleal a comparação,
Porque na rede pública, muitas vezes, você tem aí uma quantidade muito grande de alunos que vão para a escola para comer, para se alimentar. Então, eu falo muitas vezes que assim, o aluno da rede particular que chega alimentado, tomado o café da manhã, ele já tem um outro nível de aprendizado. Né? Para mim, essa desigualdade, essa diferença, ela começa lá na educação infantil, lá na creche, né? Onde, de fato, muitas famílias não têm acesso à creche. Tem muitos estudos que estão mostrando aí que a primeira infância, né, estimula muito o desenvolvimento intelectual e cognitivo. Mas, cada vez mais a tecnologia, ela, de fato, faz essa diferença aumentar de sobremaneira. E não é falta de recurso, muitas vezes, porque você coloca uma quantidade de renovação, eu vejo bastante como que as escolas conseguem, até as públicas, renovar muito esse equipamento. A maior dificuldade é a gestão disso acontecer no ambiente, porque requer uma manutenção periódica do parque tecnológico e requer, de fato, ali o engajamento do todo, dá mais trabalho você fazer uma aula dessa acontecer. Então, se não tiver uma gestão muito próxima, é difícil você conseguir aproximar a tecnologia. E no bloco anterior eu estava falando sobre personalização, individualização do ensino. Sem tecnologia não dá para fazer isso. Eu lembro quando eu experimentei o ofício de ser docente, né, de ser professor. Você entra na sala de aula com toda a animação e empolgação de usar todos os recursos pedagógicos, avaliar o aluno de diferentes formas. Aí você começa a mandar prova, trabalho, avaliar de várias maneiras, aí você lembra que você precisa corrigir tudo isso. E aí que o professor trabalha dobrado, triplicado, para você trabalhar o planejamento, a execução, a correção desses exercícios todos. Então, com a tecnologia, você consegue corrigir rapidamente tudo isso. Se você tiver um robô te ajudando a corrigir as tarefas dos alunos, onde você consiga fazer isso. Então, a tecnologia é fundamental dentro desse processo. E de maneira muito rápida. Durante 7 meses da pandemia, vários professores que nunca tiveram acesso à tecnologia foram expostos de uma maneira obrigatória. Então, um professor que nunca fez uma videoconferência, ele teve que fazer videoconferência. Um professor que nunca fez ali um Google Drive, alguma coisa, ele teve que criar uma conta e se adequar ao novo meio, até mesmo por questões da saúde. Eu precisava fazer com que a aula chegasse ao aluno e a maneira que tinha que fazer isso era por vídeo, por teleaula, por jeito que foi. Então, de fato, esses 7 meses aí de pandemia que a gente tem passado fez com que os nossos professores se adequassem na tecnologia de uma maneira excelente. Você traz um ponto, Guto, que eu acho muito bem-vindo, né? Primeiramente, mas você traz um ponto que achei muito interessante, que eu lembro que a gente chegou a comentar que uma das preocupações seria assim, o aluno deixar a escola particular e de repente voltar por um ensino público, e como o ensino público, já com todos os seus problemas, absorveria esse aluno, né? Mas eu estava pensando que em alguns setores durante essa pandemia, que no nosso caso, teve algumas características, algumas coisas que foram diferentes, porque como as pessoas não têm como viajar, como gastar o seu dinheiro mensal, ele começou a ter lidar com situações diferentes, e nesse caso seria poupar o dinheiro. E aí eu acho que vem essa questão que você traz, que o aluno da escola pública procura a escola particular. Por quê? Porque os pais falam assim, já que eu não posso gastar com nada, não vou poder viajar em família, não vou poder fazer nada, eu vou investir no meu filho. Não pode ir para o restaurante, não pode... Não posso fazer nada, né? Não posso ir para o balneário, não posso ir para o restaurante, né? Que são gastos significativos. Por exemplo, lá em casa, que somos 5, um jantar não sai por menos de R$200, né? Porque a família come e come muito bem. Isso antes da pandemia, porque agora é fácil você chegar a 300 com o preço do arroz aí, da carne. Exatamente. Então, assim, 300, 400, R$500, bota o menino, então, numa escola particular, onde eu sei que ele vai ter o acompanhamento e vai ter um desenvolvimento melhor. Então, eu acredito que essa mudança também traz um despertar nos pais com um olhar diferente. Não, eu vou investir pelo menos na educação do meu filho. Então, acho que essa questão que você coloca muda, talvez,
o foco das nossas prioridades. Acho que as pessoas começaram até a investir mais em casa também. Eu acho que a construção civil nunca teve tão acelerada do jeito que está. Mas eu, de fato, acho que a educação ela passa por uma mudança muito grande por conta da pandemia e pelas consequências que ela traz. Um olhar para a educação socioemocional, ela precisa ser redobrada. A gente sempre colocou os programas socioemocionais dentro da escola e para 2021 a gente está expandindo esse programa. É um programa que entra com cuidado, né, com o aluno, com um profissional, com o docente, porque está cada vez mais nítido que não basta a gente entregar conteúdo para os alunos, a gente precisa dar para eles mais resiliência e outras habilidades comportamentais que são fundamentais no dia de hoje. Quando começou as aulas remotas, a gente tinha um índice de participação dos alunos e dos professores, tudo isso. Depois, com o passar do tempo, dos meses, alguns foram deixando de assistir com a mesma assiduidade, num contraponto de que a melhoria aumentou. Os profissionais não eram bem qualificados, passaram a ser mais qualificados. As tecnologias não eram tão aprimoradas, passaram a ser mais aprimoradas. Como é que o número de performance cai? O que acontece? O próprio aluno e a própria família foi perdendo, às vezes, o interesse, a participação. O fato de perder um pouco o contágio, porque a escola também é isso, o social é muito importante. Depois que você começa a diminuir o contato social, aquele aluno deixou de ser amigo do outro e ele também vai para a escola, ou vai para a aula, ou assiste a aula junto por conta do amigo. Então, a gente percebeu algumas lacunas nesse processo. E lógico que todo esse processo, algumas famílias tiveram perdas, alguns alunos perderam parentes queridos. Então, como que a escola, que é a segunda casa da criança, consegue escutar esse aluno? Então, exige muito preparo para lidar com esse aluno e para lidar com esse profissional que encara uma situação de uma sala de aula como essa, né? Se a gente vem percebendo nos últimos anos um aumento muito grande das crianças se automutilando, né, atentando muitas vezes contra a própria vida, como que está a cabeça das nossas crianças, como que está a cabeça dos nossos profissionais depois de 7 meses de pandemia? Então é um trabalho muito redobrado que toda escola precisa fazer e precisa cuidar. E eu fico pensando como que e isso é feito em grandes redes, porque a nossa escola é pequenininha, são pouquinhos alunos, poucos profissionais. Agora eu fico imaginando como acontece numa rede municipal, estadual, você conseguir escutar 200 mil alunos, você conseguir escutar 40 mil alunos, ou lidar com 1.000 professores, ou 50 mil professores, né? No caso, todos esses números eu trago números regionais. Mas, de fato, o desafio é hercúleo e desafiador para todos os educadores, né, nesse processo. Então, acho que falar sobre educação, ainda mais agora nesse mês de outubro, no Dia do Professor, acho que, de fato, é sempre uma reflexão importante que todos nós precisamos trazer. Eu acho que nesse ponto da questão da escola particular, eu tenho feito um curso na Uninter, que complementa um outro que eu estou fazendo na Argentina. E a qualidade do material que os professores têm produzido, assim, eu fico assim, muito contente que, assim, lógico que a gente vê que são plataformas que já vinham sendo estruturadas ao longo do tempo, porque já tinha esse conceito de estudo em casa. Mas eu vejo que o avanço que tem feito e como abordar esses assuntos realmente é um progresso que a escola paga fez e que as escolas municipais e estaduais têm que ir nessa linha, porque eu acho que tem muita coisa a acrescentar além das aulas presenciais. Agora eu preciso chamar o intervalo começar para falar Podemos, vamos falar sobre Podemos. Ou podemos. Já que você já debatendo bastante educação, né? Aponta um futuro menos tão ruim agora daqui para frente, né? Uhum. No próximo bloco vamos falar só rapidamente de política. Jogo rápido, num A, outro K. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar,
assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, e agora vamos falar do Podemos. Nós temos aí 6 minutos para falar de política. Podemos, engraçado que a gente, né, eu sou presidente municipal do Podemos, a gente ficou até o último momento ali aguardando a decisão do deputado, do Léo Moraes, e no meu ponto de vista foi uma decisão certa, ele não entrar nessa disputa municipal. E ficamos numa dificuldade gigante de analisar o cenário, né, de analisar os 15 atuais candidatos, até pensando em apoiar algum deles, mas a decisão nossa foi de fato ficar neutro nesse primeiro turno. Bem complicado a gente analisar, né, cada candidato. A gente fez uma análise muito mais interna do partido, a gente com uma nominata cheia. É uma nominata muito forte, até por conta de toda a expectativa do nome do Léo como, né, pré-candidato a prefeito. Muitos candidatos vieram atrás do partido, se filiaram, e a nossa nominata, né, possivelmente faça 3 ou até 4 vereadores pelas nossas estimativas. E aí a gente analisando que o melhor cenário para o partido, o melhor cenário era ficar neutro numa posição atual, o próprio Léo ter toda a dedicação dele para apoiar os candidatos do partido, né? Muitas pessoas às vezes não valorizam a função de um vereador, mas eu acho que as discussões no Parlamento Mirim, elas começam ali, é o político que tem mais proximidade com o povo, e a gente precisa de fato trabalhar para melhorar a qualidade da nossa Câmara. Acho que qualquer gestor, qualquer executor precisa ter uma Câmara ativa participando do processo político.
E o Podemos vai estar, de fato, contribuindo para a próxima legislatura. Na eleição passada, quando a gente estava em outro partido, a gente conseguiu fazer mais vereadores. Não será diferente nessa legislatura. A gente acredita que, de fato, um monte aí faça bons nomes. Nossa nominata é bem eclética, de vários perfis. Tem de sindicalista a pastor. Em tese tem ex-comunista e clérigo. Agrupou todos, né? Sabe que eu gosto do Podemos, né? Eu tenho um carinho muito grande por vocês lá. Agora, assim, um balaio de gato, tem já todo gosto, né? É bem difícil, assim, você... É diferente a missão de presidir um diretório, né? Porque a gente recebe a pressão de candidatos querendo fundo partidário e você recebe a pressão dos candidatos falando assim, a gente não tem que usar fundo partidário, pega de volta o dinheiro que o partido está dando. Então, é bem diferente você lidar com a diferença, né? Mas eu acho que eu sempre gostei das diferenças. Eu sempre disse que das divergências que tem crescimento. E o Podemos ele sempre se pautou em 3 princípios, né? A transparência, a democracia e a participação. A tecnologia nos traz isso e eu sempre coloquei que esses são os pilares do partido. Então, quando você tem 3 pilares que são transversais, não tem como você falar de lado A, lado B, né? Basta a gente cobrar posicionamento e postura dos políticos do partido. Podemos ter crescido pela coerência que ele tem enfrentado a nível nacional e tem crescido também no Estado. O partido disputa 10 prefeituras com cargos majoritários ou de prefeito ou de vice. A gente acredita que pelo menos 5 ou 6 prefeituras estejam, de fato, né, emplacando aí. Então, é um crescimento. Acho que foi acertada a decisão do Léo por conta disso. Né? Ele, de fato, deu um passo atrás agora, esperar o que vai acontecer. Quem sabe no segundo turno a gente consiga, né, apoiar algum dos nomes que possa vir, mas me preocupa pensar no cenário de segundo turno, o que pode vir, dado a complexidade que é a eleição atual. Né? Muitos nomes... numa eleição totalmente diferente, candidatura de vereador 50% mais. Na campanha passada a gente tinha 400 nomes de vereadores, agora tem 600. Então é uma eleição realmente nova, com elementos muito diferentes, aí, com fundo eleitoral a rodo. Então, de fato, é um processo que vai gerar mais aprendizado e talvez, né, não gere gere mais desgostos do que gostos nesse meio. Tá, deixa eu perguntar, você tem quanto tempo que você vai abrir voz para as meninas? Tá, então cada uma tem 30 segundos para falar alguma coisa. Vai lá, tá, começa pela Camila. Queria parabenizar você como educador, com sua visão, como profissional da área de educação, como gestor de um ensino de educação a nível particular. E também parabenizar pelo processo que você, a tua compreensão em relação à democracia, né? Porque são as divergências que formam a democracia. Né? Então, parabéns e seja bem-vindo aos outros momentos aqui. Obrigado, Camila. Falar sobre política e educação. Obrigado. Thaís? Também concordo contigo, acho que o Léo fez a escolha certa. Ele é um bom legislador. E o caminho que ele construiu ao longo desses anos foi um caminho brilhante. Eu gosto muito do Leonardo, ele sempre ouve as sugestões, gostando ou não, comenta, a gente tem uma amizade, eu acho isso muito bacana. E independente de quem for o prefeito, eu tenho certeza que ele ama Porto Velho e que ele vai contribuir e vai ajudar com o fortalecimento e crescimento do nosso município. Então, só agradecer mesmo ao deputado, ao Léo, que é nosso amigo de muitos anos, e a você aí pelo comando. Parabéns do partido. Já que as meninas falaram, tem 30 segundos. Falando sobre as mulheres, né, no mês aí de outubro rosa, né? A nossa presidente é uma mulher, a Renata. O professor também está... Eu não vou falar também do professor, mas a nossa presidente é uma mulher, a Renata Muito tem aumentado bastante a participação feminina e o nosso partido também trouxe uma participação muito boa esse ano. E, claro, não ia deixar de parabenizar os professores, principalmente as mulheres professoras aí, que é a grande maioria do nosso grupo e em todo o universo educacional, pelo Dia dos Professores. Então, mais uma vez,
prazer estar aqui batendo papo e falando nessa conversa, nesse bate-papo gostoso nosso. Tentarei vir mais vezes, com certeza. Ó, como é que é? Não vem porque não quer, falta de carinho não é. Então, já sabe. Obrigado por tudo, tá? Siga firme e boa sorte lá no Grupo Sapiens. Obrigado. Até a próxima. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro com certeza aqui no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.